E agora, com os destaques internacionais, o exército israelense anunciou há pouco que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto. No anúncio, informaram ainda que diversos dirigentes do movimento islamita também foram eliminados. E para a gente entender melhor sobre esse conflito, o Jornal da Manhã recebe a doutora em Direito e Relações Internacionais, Mariana Maranhão. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu já até te faço a nossa primeira pergunta: o que esse novo capítulo representa para esse conflito? Uma guerra cada vez mais imprevisível, que inclui, ao passar dos dias, novos atores e certamente a escalada de uma violência, da violência, é o que a gente espera para os próximos dias e para as próximas horas, né? Bom dia, doutora, mais uma vez. Bom dia. Um momento bem intenso, né? Porque essa madrugada foram de vários ataques, uma madrugada aqui no Brasil, mas lá em Israel já era o início da manhã, início da tarde, e ainda não se confirmou a questão da morte do líder, né? Mas pode ser um momento realmente de muita tensão, especialmente se o líder tiver sido atacado, tiver sido o alvo esperado. Porque o objetivo dos ataques de Israel era justamente atacar o QG deles, né? Que era o quartel onde estariam os depósitos das armas, as outras coisas que eram utilizadas pelo o grupo Hezbollah. E nisso, se eles estão querendo já exatamente neutralizar, né, o Hezbollah, e a gente, como você muito disse, a questão a gente vai observar um crescimento dessa violência, justamente com esse objetivo de tentar neutralizar o Hezbollah, porque em todo momento Israel fala que não tem negociação nem com o Hamas, nem com o Hezbollah. Então, é um momento ainda não foi confirmado, né, os integrantes do Hezbollah, mas Israel está falando que acredita que o alvo, né, esperado, que era o líder, o Hassan Nasrallah, teria sido realmente atacado. Professora, como é que a senhora analisa o posicionamento de Israel e principalmente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diante dessa situação e da intensificação dos ataques, seja contra o Hamas na faixa de Gaza, seja agora no Líbano, e principalmente a maneira como ele comunicou isso para as outras nações nesta semana? Exatamente, essa semana é a semana da reunião ordinária, né, ali na ONU, e ele comunica que não tem como ele se render, não tem como fazer uma negociação, porque é um conflito que começou em outubro do ano passado e persiste, né, ainda, com números ainda de civis sequestrados de Israel, e ele justifica que não teria como cessar fogo. Então ele quer justamente neutralizar esses grupos terroristas, como ele fala, são grupos terroristas que precisariam ser neutralizados, que não podem ser aceitos esse momento sem esses ataques. Então, por isso que começou todos esses ataques já agora no sul do Líbano, né? Já estava na situação que é o norte de Israel e o sul de Israel é a faixa de Gaza. Então, nós temos ali o conflito e uma região bem atacada, e até o pessoal, a própria população de Israel já se deslocou, né? Já teve que sair ali exatamente da região do norte de Israel, que seria o sul do Líbano, por causa desses ataques. E o posicionamento dele, ele está fazendo um posicionamento para defender o seu país. Ele vai defendendo a ideia da soberania, que não seria então possível essa rendição e esse cessar-fogo enquanto não se resolver, enquanto não se neutralizar esses grupos. Professora, conosco hoje aqui no Jornal da Manhã, nossos comentaristas, Acácio Miranda, também Diogo da Luz, eles também vão participar, começando com Acácio, que vai te fazer uma pergunta. Professora, bom dia. Nós temos acompanhado no último ano, porque em outubro fará um ano, uma disputa de Israel com o Hamas e com o Hezbollah, que são dois grupos que atuam ali na região. Mas nós sabemos também, pelo menos é o que se diz, que tanto o Hamas como o Hezbollah têm apoio internacional. Então, supostamente, ou há elementos concretos para determinarmos que há uma proxy war, que há uma guerra por procuração contra Israel? Isso é um fator muito interessante de analisar, porque muito se fala que tanto o Hamas como o Hezbollah, como os Houthis, né, e ainda outros seriam todos financiados pelo Irã.
E é interessante a gente analisar que o Hezbollah ele teve um crescimento muito expressivo, principalmente com o início da guerra da Síria. Isso é uma percepção que eu faço ali pela região, tanto de armamentos como também de novos integrantes para o grupo. Porque o Hezbollah foi um dos apoiadores do Bashar al-Assad, que é o grande ditador ali da Síria, e isso fez com que a Síria apoiasse o Hezbollah. E a gente sabe que por trás da Síria não está somente o Irã, como também a questão da Rússia, né? Então nós temos que entender todos esses atores e, como se diz, financiadores desses grupos, porque não é uma guerra sozinha, não são só esses grupos paramilitares. Com certeza existem outras pessoas por trás, os procuradores, né? Quem concedeu essa procuração para esse real ataque a Israel. Agora, professora, só uma atualização antes de passar a informação aqui para o Diogo da Luz. O Hezbollah, segundo a agência AFP, também confirmou a morte de Hassan Nasrallah nesse ataque feito por Israel. Então, além das forças israelenses anunciarem que atingiram o seu objetivo de matar Hassan Nasrallah, o próprio Hezbollah, segundo a agência AFP, também confirma a morte de seu líder. Vai lá, Diogo. Doutora Mariana, prazer falar consigo, embora numa situação desconfortável, mas eu vejo que desde 7 de outubro do ano passado, faz 51 semanas, quando houve aquela terrível invasão do Hamas a Israel, com o sequestro de reféns e aquela coisa toda, o Hezbollah aderiu imediatamente ao Hamas e seguiu no caminho terrorista. Desde então, invariavelmente, todas as semanas mandam 200 mísseis todas as semanas sobre civis de Israel. Os estragos não são maiores porque Israel consegue se defender, mas me parece que conseguir se defender não legitima ataque nenhum. E agora que Israel está fazendo um ataque preciso, logicamente, atingindo erros também, porque toda guerra deve ser rechaçada, mas uma vez que ela acontece e não foi provocada por Israel, e eles estão acertando inclusive o líder maior do Hezbollah, não seria a hora do mundo que não percebeu esses 200 mísseis semanais sobre Israel entender que não está havendo outro caminho e que Israel está reagindo numa guerra e não provocando a força? Esse é um ponto que eu tenho que concordar contigo, que eu vejo muito mais, não vou falar só simplesmente uma ideia de legítima defesa, mas é uma ação e reação. Porque quando começa o ataque a civis, a gente sabe que isso, pelo direito internacional humanitário, isso é rechaçado por completo. E isso vai legitimar muitas das atitudes de Israel. Porque quando eu começo atacando lá no 7 de outubro civis, isso trouxe consequências. Em Israel, por isso que o primeiro-ministro, ele quer justificar que ele não tem como fazer cessar fogo enquanto continuar essas formas de ataque, que estão vindo tanto do Hamas como do Hezbollah. E essa informação que confirma-se a morte do líder é uma informação um tanto quanto preocupante, né? Porque ele era a cabeça, ele era um ponto central, pelo menos na minha opinião. Eu vejo até, conversando com alguns outros estudiosos da área, que ele seria uma espécie de um Saddam Hussein do Iraque, só que o Saddam Hussein era um líder político e o Nasrallah, ele era um líder mais religioso, mas é um líder muito importante ali do Hezbollah, e eu vejo com um certo receio, um medo desse cenário agora, porque talvez tornaria-se uma guerra um tanto quanto mais frontal, talvez até com ataques terrestres novamente, algumas coisas nesse sentido, que inclusive Israel falou que se fosse necessário ele faria ataques por terra, e nós sabemos que o marco, de Israel é justamente a sua inteligência e a sua tecnologia que permite que esses ataques não sejam tão tão terríveis, para civis, mas sabemos que tem erros, que só desse ataque agora com o Líbano já foram mais de 700 pessoas que infelizmente vieram a óbito, civis, e aí nós temos esse cenário, então um cenário muito triste, um cenário preocupante, principalmente que agora, a informação já no meio dessa entrevista, de que foi confirmada a morte, porque isso aí vai levar alguma perda, porque eu acho que quando você perde quem é sua cabeça do movimento, isso pode trazer consequências piores.
porque as pessoas vão vir com um espírito maior ainda de vingança, que é uma coisa que nós temos observado desde lá do 7 de outubro, quando começa o Hamas atacando, agora o Hezbollah, já tiveram muitos ataques ali na região, principalmente dos mares, dos Houthis. Então os grupos terroristas estão realmente atacando Israel e por isso que seria uma espécie de reação o que Israel falou, como o senhor muito bem considerou. Agora, professora, o que você está dizendo é que possivelmente esses ataques ganham até uma nova roupagem. A gente pode entender que seja até mais cirúrgico do que simplesmente ali atacar por uma escolha aleatória. Isso diz muito sobre a estratégia de Israel e os seus objetivos a partir de agora. Então, de fato, a intenção de Israel era de eliminar o líder do Hezbollah? Sim, ele, desde todo momento, ele está falando que ele está querendo eliminar os líderes, né, dos grupos, e esse ataque dessa madrugada foi justamente para isso. Ele queria eliminar o líder do Hezbollah. Então, eles alcançaram o objetivo, só que sabe-se que o Hezbollah poderá trazer respostas, e não só o Hezbollah. Agora temos dúvidas, né, se como colocou muito bem o Acácio, se os procuradores, né, quem concedeu a procuração, realmente entrarão no conflito, ou se eles financiarão ainda mais esses grupos para dar uma resposta para Israel, já que nós sabemos que todas as vezes que morre algum líder desses grupos, isso tem uma representatividade muito mais de violência de que cessar-fogo. Essas imagens que vocês acompanham na tela são imagens ao vivo da capital Beirute, né, e que mostram de fato a fumaça que vai tomando conta do céu depois dos ataques que foram feitos por Israel. Segundo as informações que vêm do exército israelense, foram 140 posições do Hezbollah no Líbano que sofreram esses ataques justamente nessa tentativa de Israel de desmontar a estrutura que é feita, né, por esse grupo e que estaria servindo justamente para esses ataques que são feitos contra Israel. E professora, durante a conversa ali com as Nações Unidas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou muito sobre o Irã e sobre como o Irã tem influência direta sobre todo o movimento que vem acontecendo contra Israel, desde aquela entrada e aquela invasão feita pelo Hamas em outubro, até outras partes que foram sendo adotadas por esses outros grupos que atuam ali no Oriente Médio. De que maneira que uma provocação ou até mesmo um ataque contra o próprio Irã poderia intensificar esse conflito ou escalar de uma maneira que o torne incontrolável? Essa é uma preocupação, né? Nós chamamos de players. Em todo momento, sabemos, né, desde o início do conflito, que existe esse financiamento do Irã para o Hamas, e é uma situação um tanto quanto questionável. Será que Israel vai realmente agora atacar o Irã? Eu acho que neste momento ainda não seria um ataque do Irã. Eu acho que talvez possa vir muito mais a resposta pela morte agora do líder do Hezbollah e tudo que está acontecendo essa manhã lá no Líbano, né, em Beirute. E o pior de tudo é que Beirute representa quase 40% da população do Líbano está em Beirute. Então, esse ataque, esses muitos focos ali na cidade, é uma situação que pode vir a ter respostas por parte do Irã. Mas ainda é um momento que, para as relações internacionais, nós temos que estar atentos, né? Nós não sabemos realmente quais serão os próximos passos, quais serão, se vai ser tão cirúrgico, se vai continuar atacando somente o Hezbollah, o Hamas, ou se os outros players, os outros financiadores desses grupos iriam aparecer, porque esses grupos são considerados grupos paramilitares, mas também chamados de grupos terroristas. Então nós não sabemos se os estados que os financiam realmente entrariam diretamente no conflito. Acácio, sua pergunta? Professora, é uma pergunta objetiva, porém de difícil resposta. Desde que começou esse novo conflito, em outubro do ano passado, nós temos nos questionado se nós estamos mais perto do fim ou se nós estamos mais perto da escalada deste conflito. No seu entendimento, nós estamos mais próximo de qual dessas possibilidades?
Eu não vejo próximo do fim. Infelizmente, é uma situação de onde aqueles estados, né, que ali cercam Israel não os aceitam. E esses grupos paramilitares seriam os representantes dessa não aceitação. Infelizmente, eu vejo nesses dias e um ano já de conflito, se fosse próximo ao fim, talvez teria terminado mais uma vez em um mês, uma guerra, 2 meses, como era histórico. Eu vejo muito mais como uma escalada para um conflito ainda maior nessa região, que é uma região já, que a gente brinca, né, que é um barril de pólvora e de petróleo, e ali é uma situação muito delicada, mas eu não vejo uma aproximação do fim desse conflito, não. Porque os estados que cercam Israel, esses grupos, eles não aceitam Israel, eles querem o fim de Israel. Então é uma situação muito delicada, tudo isso que está acontecendo ali. Eu atualizo também aqui uma manifestação que foi feita, então, pelo grupo Hezbollah depois desse ataque conduzido por Israel que levou à morte de Nasrallah. Eles mencionaram Sayed Hassan Nasrallah se uniu com seus companheiros mártires, cuja marcha liderou durante quase 30 anos. Nesse comunicado feito para confirmar, então, que o ataque de Israel, de fato, atingiu o seu líder. Vai lá, Diogo. Dona Mariana, a senhora trouxe muito bem que diversos analistas internacionais veem o Hamas e o Hezbollah como paramilitares. Mas eu lhe pergunto, um grupo que não tem um quartel organizado, não tem uma área militar e que se esconde no subsolo das casas de civis e ataca principalmente civis, não seria apenas e tão somente um grupo terrorista? Eu também considero muito mais como um grupo terrorista. Eu não consigo ver também esse caráter paramilitar. Mas como o Brasil, né, não considera um grupo terrorista e sim considera um grupo militar, eu prefiro me manter como uma internacionalista dentro da ideia da neutralidade, falando o que são as opiniões internacionais. Mas eu também tenho muitas dificuldades em falar que é simplesmente um grupo paramilitar, porque as formas de atuação são muito mais características de grupos terroristas e justamente isso seriam os argumentos de Israel para a continuação dos ataques. Certamente esse assunto vai dominar ainda o noticiário nas próximas horas, teremos possivelmente também novas repercussões, mas agradeço novamente Mariana Maranhão, doutora em Direito e também em Relações Internacionais, que gentilmente concedeu entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Professora, mais uma vez, obrigada pela sua participação, até uma próxima, um ótimo final de semana. Estou sempre à disposição. Infelizmente, é um cenário que eu acho que vão ter várias notícias por esse dia, pelo final de semana e talvez até as próximas semanas. É verdade. Porque, como eu disse, eu não vejo como um fim, né? Infelizmente, é uma escalada. E bom final de semana a todos. Até mais. Obrigada, até mais.